Só como eu estava falando aí, a respeito disso aí, que eu dei uma cortada aí, a respeito dos profetas que tiveram essa primeira fase, são os profetas maiores, né? Que foram eles exatamente, Isaías, né? Jeremias, Ezequiel e Daniel. E agora nós vamos pelos profetas menores, né? Primeiro profeta, Jonas, né? 862 antes de Cristo, eram os assírios que estavam oprimindo, que estavam ali vizinho e fazendo as suas. Depois o profeta Joel, cerca do ano de 800 de Cristo também, os assírios, né? O Amós, 787, sob o comando também estava lá os assírios, né? Oséias, 785 a 725, os assírios. Miqueias, 750 a 710, os assírios. Naum, 713 antes de Cristo, né? Assírios, né? O povo assírio. Sofonias, 630 antes de Cristo também, os assírios. Abacuque, 626, os cadeus, né? Que estavam no lugar aí. Os cadeus entram aí mais ou menos a partir do ano de 1620, 630 para frente, aí já começa lá os cadeus entrar em órbita, né? Então vamos lá, o Obadias 587, né? Também o Cadeus, né? O Ageu 520, Cadeus, Zacarias 519 a 487 sobre os persas, né? E Malaquia, né, no ano de 397 antes de Cristo, que foi, né, o período dele, né, sobre os persas também, né? Então esses foram os períodos, né, foram os reis, né, que as nações que estavam ali oprimindo Israel durante aquele período, né, de aproximadamente 450, 460 anos, como diz aqui, né, o historiador. Então esse povo viveram exatamente marcas amargas, né? E tiveram esses profetas atuando. Foi a época que mais Israel recebeu interferência dos profetas, foi exatamente nesse período aí. Então o que que aconteceu? A partir do momento que o pessoal foram levados para o cativeiro, e após o regresso também do cativeiro, né, que ainda encontramos aqueles outros três profetas que eu li para vocês ontem, né, esses profetas trabalharam muito com esse povo, tentando trazer de volta, né, o culto do Senhor Jeová novamente, trazer de volta ali as coisas que pertencia às ordens canônicas de Deus, né, através da Santa Escritura lá, né, do Pentateuco, né, dos 5 livros da lei de Moisés lá, que eles tinham que obedecer e não obedeceram, né? E também dos Salmos, né? Existem muitas passagens da Bíblia aí que a gente vemos aí que esse pessoal ficaram ali. Eles só foram exatamente levados ao cativeiro por falta de obediência exatamente à palavra de Deus. Porque nós vemos aí que Deus é justo e é fiel para cumprir com sua palavra. Se ele pediu para Israel, né, o motivo principal, né, que levou eles a ficar 70 anos lá, exatamente aquilo que eu já preguei, já falei para vocês aí, foi exatamente o período em que eles deveriam deixar a terra descansar, né? Que durante esses anos todos eles deveriam ter os anos sabáticos, né? Que deveria a terra deixar a terra descansar. Depois de 7 anos também haveria um período que haveria a terra descansar. E durante aproximadamente 480 anos, mais ou menos, esse período aí que eles ficaram sobre a terra, né? Porque depois teve o cativeiro, que aí ficaram 70 anos afastados, aí a terra ficou descansando realmente. Já que eles não quiseram fazer por bem, fizeram por mal. Aí Deus tirou eles da terra, né? Deixou a terra descansar. Depois se cumpriu os 70 anos, e profetizou o profeta Isaías, né? Que ele disse que viu que realmente o período, o tempo que eles iam ficar lá era de 70 anos, né? Então o que acontece é o seguinte, aí eles ficaram aí. Só que tinha essas nações em volta aí, antes de ser levado para o cativeiro, que ficavam toda hora ameaçando a Israel, a Judá. Quando era Israel, era em Judá, quando era em Judá, era em Israel. E eles se uniam, faziam acordo, faziam tratado, né? No caso, por exemplo, do Ezequiel lá, que foi aquele um que
o Sanaqueribe, né, tentou de todas as maneiras lá influenciá-lo para ele se entregar, né, na mão do exército lá, dizia, até chegou a blasfemar os soldados dele lá, os generais dele lá, né, falando para ele lá que quem era, né, no caso Senaqueribe, era um general dele lá, né, do rei, né, e queria de todo jeito fazer com que Israel se entregasse, dizia para ele, e blasfemou, falou que quem era ele para livrar da mão do rei, sendo que todas as outras nações já tinham se entregado e eles tinham entrado nas outras nações, feito elas em pó e feito tudo em cativo, e foi assim que eles tentaram fazer com ele, mas aí a palavra de Deus diz que o profeta impediu, e com o avivamento que Deus trouxe durante o período, ficou mais ou menos 100 anos aí sem eles serem invadidos. Eles conseguiram permanecer na terra ainda depois dessas coisas aí que aconteceram, ficaram mais 100 anos na terra, né? Aí não foram invadidos, porque senão eles teriam sido invadidos se os reis, né, os profetas, enfim, todo esse pessoal não tivesse trabalhado no arrependimento deles, né, teria sido difícil. Porque nós vemos ali, por exemplo, o profeta Jeremias, a maior dificuldade dele que ele teve lá, né, com aquele rei lá, ímpio lá, né, que tentou de toda maneira lá, inclusive bateu nele, mandou prendê-lo lá no cárcere, lá, jogá-lo dentro do calabouço lá, né, escuro lá, cheio de água e sem comida, disse que não era para dar comida para ele, não era para fazer nada, até ele voltar de lá, né, que não era para dar nada para o profeta Isaías, né? Então esses caras aí fizeram muitas coisas com os profetas, mas só que Deus estava com os profetas, não adiantou nada ele fazer essas coisas, porque aí simplesmente assim que os profetas profetizaram a respeito deles, eles caíram, né? Eles caíram exatamente na cilada aí, né? E foi aonde que se deram muito mal, né? E assim é todas as pessoas que tentam fugir da presença de Deus e não obedecer os seus mandamentos, igual já temos falado, temos pregado aqui, né? É que essas pessoas vão se dar mal. Então, nós vamos agora ler só um pouquinho aqui do texto dos profetas menores aqui, né? Eu já falei, né? Já falei do Joel, falei sim. Do Ageu, do Malaquia, que é o último, né? Cerca do ano 397 a.C., que estava ali os persas, né? Dominando com os domínios deles sobre Israel, né? Estava geralmente o povo de Israel foi muito, como se diz,